Nós vamos falar sobre o reino espiritual que existe. Existem dois reinos aqui na Terra. O reino de Deus, que Jesus veio e implantou, quando ele disse: eis que o reino de Deus é chegado no meio de vós. Esse reino, ele tem um governo, que Jesus governa ele. Porque ele implantou, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso, quando nós falamos, você quer que Jesus seja teu Senhor, significa você quer estar debaixo do reino, vivendo no reino, aonde você vai ouvir, obedecer e vai ser guiado por Jesus. Amém? Então, esse reino de Deus, existem anjos celestiais que nos auxiliam, que nos ajudam. Os anjos estão aqui na Terra e eles estão determinados aqui para ajudar, para guardar todos aqueles que vão herdar a salvação, todos do reino de Deus. É muito importante a pessoa entrar no reino de Deus. Só um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o reino de Deus, para nós entrarmos, nós temos que receber Jesus no nosso coração, lógico. Mas o que é receber? Não é ter uma religião, não é ir à igreja, não é ler Bíblia, não. É você aceitar no coração, de coração aberto, aceitar, viver de acordo com o que Jesus determina no seu reino. Por exemplo, por uma criança, quando nós adotamos uma criança, que ela vem para a nossa casa, ela vai ter que acostumar e a viver da maneira que nós vivemos, não é? Que o casal vive da maneira que funciona a casa. Assim nós, deixando as coisas para trás ficaram, nós avançamos para o reino, entramos no reino para ser guiado por Deus. Amém? E a palavra de Deus diz assim, que esse reino é oculto aos nossos olhos, né? Esse reino é oculto aos nossos olhos. Vamos ver como que é que Jesus falou, o diabo vem matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, a ação e o propósito de Jesus é salvar. Ele salva, ele cura, ele liberta. E o inimigo de Deus, que é Satanás, demônios, principados, que nós damos o nome assim. Então ele, que é o príncipe desse mundo, ele governa o mundo, o reino das trevas. Então ele vem matar, roubar, destruir. Ele tem a sua maneira de agir, ele tem a sua maneira de exercer uma função, e o fim dessa função e o propósito dela é nos afastar de Deus. Amém? Então vamos ver essas forças em Efésios 6:12. Diz assim: porque a nossa luta, nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue e a carne, contra pessoas, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a nossa luta não é com pessoas. Nós não temos que lutar, nos defender conforme os homens naturais vivem e agem. Nós temos que aprender a lutar quando essas forças vêm contra nós, quando essas forças investem com o propósito de nos afastar de Deus. A nossa luta é fazer com que nós possamos permanecer na intimidade, no amor e na presença de Deus. O pecado nos afasta, o pecado nos rouba, porque quando nós pecamos, nós ficamos interditados, não podemos ter relacionamento com Deus. Oramos, falamos, mas Deus, não podemos ouvir a Deus. Vamos ver onde que reside. São os demônios, chamados demônios,
que vêm guerrear contra os homens aqui na Terra. Eles são umas forças invisíveis, nós não vemos, mas eles existem, mas nós sabemos e sentimos tudo o que ele faz. Só que muitas vezes o cristão não aprendeu a enxergar esse reino espiritual e os ataques que ele faz contra nós. E muitas vezes, quando nós enxergamos o reino, começamos a agir de uma maneira que o inimigo permanece ao nosso derredor, buscando a quem devorar, buscando a devorar a nossa visão. E nós, às vezes, passamos dias com esse mal-estar, com a presença do inimigo. A presença de Deus nos traz refrigério, a presença de Deus nos traz alegria, amor, satisfação, paz. Nós temos muita paz quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos longe desses tentadores. Mas quando o inimigo se aproxima de nós, e ele é o tentador, ele vem contra a nossa vida, sabe o que acontece? Nós sentimos desânimo, tristeza, não conseguimos orar, ficamos impedidos na oração, vamos orar, distraímos, fala depois eu oro, e vai passando o dia. Quando essa força opressora maligna vem contra nós, nós conseguimos enxergar as coisas que temos que fazer em primeiro lugar. Tudo é importante, menos Deus. E é nessas forças que nós temos que lutar, nós temos que guerrear contra elas. Essas forças, ela reside. E aonde que ela vive e o que ela procura? Está em 1 Pedro 5, 8 e 9. Vamos ver o que ela procura, essas forças espirituais. E aonde elas estão? Nós lemos 5, 8 e 9. O versículo 8 fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eles estão nas regiões celestiais e anda ao nosso derredor. Ao nosso redor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. E ao nosso derredor, quer dizer que dia após dia nós convivemos, nós trabalhamos, nós andamos em diversos lugares. E o inimigo sempre tem os seus mensageiros para nos atacar, para investir contra nós. É uma seta de uma palavra, algo que você ouviu que te entristeceu, algo que você esperava, que vem a ingratidão, que vem acompanhada por um dardo que entristece teu coração. Então, nós vemos que eles estão nas regiões celestiais e estão ao nosso derredor, rugindo, mas nós temos certo que todos os cristãos têm um inimigo, todos que são cristãos têm um inimigo. Aqueles que não são, já são dele, não tem Deus, então está sempre recebendo ataque, mas nós temos um inimigo, claro. Olha, ele age em Gênesis 3, de 1 a 5, na sedução e engano, provocando desejo e prazer no erro. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então, qual é o propósito que Satanás tem? Age seduzindo, engano. Ou ele seduz você para ganhar dinheiro, para, de alguma forma, ele seduz, engana, provoca desejo e prazer no erro. Desejo e prazer. Ele mostra aquilo que é errado e aquilo que Deus abomina como algo sendo bom. A Eva, quando olhou a árvore, a Bíblia descreve assim: vendo que o fruto é bom para se comer, mas na verdade o fruto era proibição de Deus, algo que Deus estava proibindo. Entendeu? Então o fruto era bom, mas Deus diz assim: não comeis dele, porque no dia que você comer, você morre. Então, a mesma forma, o inimigo hoje, como usou com Eva, ele usa com o cristão. Ele mostra o pecado como sendo nada. Ele mostra como: não orei hoje, mas amanhã eu oro, sem problema. Também não estou fazendo nada de errado. Ele mostra coisas irreais, que realmente te engana e te seduz. Ele mostra a maneira do pecado como uma coisa boa, e não é. Quando nós pecamos, o vazio entra no nosso coração, a tristeza invade, o medo, a insegurança, o desânimo, tudo vem. Então, quando você está sentindo mal, com dificuldade de orar, se você não confessar o pecado, você não vai conseguir, de forma alguma, ter comunhão com Deus. Por isso, é importante. A arma que nós temos que usar para sair da situação de dificuldade de orar, de não ter tempo para orar, de não ter uma certa dificuldade, essa arma que nós usamos, ela é uma arma difícil se você não confessar os pecados. Ele usa essa arma contra nós, enganando. Então ele põe: mas eu não fiz nada de errado, eu não pequei. Mas com certeza nós temos que pedir perdão para Deus. Senhor, se há pecado no meu coração, no qual eu não percebi, eu te peço perdão. Amém? Vamos abrir aí. João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus percebeu que Satanás estava rondando. E ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Satanás é o príncipe desse mundo. Por isso que Deus diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Amar o mundo não significa que você vai dizer: detesta no mundo. Não. Amar é colocar o coração no mundo, acima de Deus. Quando você trabalha
e não tem tempo de orar, você está você está amando o mundo. Quando você vê todas as responsabilidades da casa mais importantes, você está amando o mundo. Então é importante nós colocarmos Deus em primeiro lugar para que Ele possa nos fazer prevalecer. Príncipe quer dizer alguém que tem um governo. Príncipe do mundo é aquele que governa o mundo. E os homens que não recebem Jesus no coração para seguir, para ter a salvação e andar na presença de Deus, eles são governados por esse príncipe. Eles lutam e não conseguem vencer. Todos aqueles que não conseguem vencer o mal, eles estão debaixo de um jugo forte do príncipe. Também nós vemos que lá em Efésios 2:2 diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Toda potestade significa uma legião de anjos malignos. Legião 2:2, deixa eu ver. Diz assim a palavra: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito que atua nas pessoas que não obedecem a Deus, que não estão debaixo da graça de Deus, é esse espírito da potestades do ar. São potestades que induz, que impulsiona, que jogam setas, que governa a mente. Sabe aquelas pessoas que têm uma mente dominada por coisas que são irreais? Não é coisa real. O que é real, o que é verdadeiro, é a palavra de Deus. Deus diz da nossa vida o que é verdadeiro. Então, quando as pessoas deixam não ler a Bíblia, ela vai andar segundo o curso do mundo, segundo aquilo que a potestade diz. Então, como que eles dizem? Muitas vezes na nossa mente, quando as pessoas se condenam, eu sou isso, nada dá certo para mim, não consigo, entendeu? Coisas que deprimem, coisas que impossibilitam o homem de ter a vitória, segundo o coração de Deus. Então, quando nós deixamos de crer nesses pensamentos malignos e impedimos esse pensamento maligno pelo sangue do Cordeiro, orando, quando nós oramos, lemos a Bíblia, então a Bíblia vai dizer assim, o Senhor te diz, você é um mais que vencedor, você é um tudo posso, você pode fazer todas as coisas, você consegue, não desista, não para de lutar, você é um vencedor. Eis que ele diz de nós. Somos filhos de Deus, amados por Deus, Ele cuida de nós, nada vai nos faltar, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá fortaleza, é Ele que nos faz prosperar, é Ele que nos faz avançar. Amém? Então, quando nós cremos na palavra de Deus, Ele diz assim, digo fraco, eu sou forte. Se nós sentimos fraqueza, nós temos que dizer, eu sou forte. Por quê? É na fraqueza que revela o poder de Deus. Então, o reino de principados e potestades, eles enganam, eles seduzem para você crer em algo que é irreal. Por que irreal? Porque desde que nós passamos a ser filho de Deus, nós passamos a ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Nós herdamos. E eu sinto que, às vezes, muitas vezes, as pessoas nem suportam ouvir o que eu estou dizendo. Porque a mente foi tão afetada pelo inimigo que ele fica perturbado. Por quê? Porque o maligno não quer que você entenda o que eu estou te dizendo. O maligno não quer que você receba que a palavra de Deus é a nossa força. E a palavra de Deus é a verdade. O que você pensa é mentira. Muitas vezes engano, sedução do maligno.
Pessoas que deixam ser contaminadas da mente, ele sempre fica pequeno, ele não cresce, ele não prospera. Ele fica sempre pequeno, porque é uma mente contaminada por uma coisa que é irreal. O nosso inimigo, Satanás, ele sim está abaixo dos nossos pés. Ele é um derrotado. Ele foi vencido. Jesus venceu, tomou a chave do inferno, destruiu a sua força e o domínio que ele tem dos homens. Todo homem que aceita Jesus como Salvador, ele recebe poder de se tornar filho de Deus. Por isso é que quando nós cremos, nós enchemos o coração com a palavra de Deus, nós vamos encher o coração com a palavra e essa palavra nos traz uma força interior. Essa palavra nos faz mais que vencedores. Amém? Vamos abrir aí em João 14, 30. Acho que nós já lemos. Perdão. Nós vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios 4, 4. Ele é príncipe desse mundo e ele cega os homens. Cega. Ele não permite os homens ver. Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, não nós. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse evangelho, quando as pessoas não creem, aqueles que você quer que seja salvo, nós temos que interceder. Quando não oramos pelas pessoas que amamos, dificilmente eles vão receber a palavra e compreender esse evangelho. Porque o Deus desse século, você percebe que na Bíblia está escrito Deus com letra minúscula, que é o Deus Satanás, impede as pessoas de compreender. Porque essa palavra, quando compreendida no nosso coração, e nós abrimos e recebemos, ela é poder. Então, quando as pessoas vão ouvir a palavra de Deus, quando o pastor está pregando, o que acontece? As pessoas são distraídas, o inimigo distrai, o cachorro late, alguma coisa acontece, e ele está sempre distraindo. Quando você vai orar, que você não consegue concentrar, é o inimigo ao teu derredor, impedindo nós de compreendermos essa palavra. Vamos abrir Romanos 7, versículo 14 a 23. Diz assim a palavra de Deus: bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendida à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado
que está nos meus membros. Isso quer dizer, em nós, no nosso coração, está o querer fazer o bem, não efetuá-lo. Por quê? Porque em nós não há força, não há poder no homem natural para fazer o bem. Ele fala assim, eu quero fazer o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu sempre faço. Por quê? Eu consinto que há uma lei que impulsiona o homem a viver e a fazer o mal. Você percebe que uma criança, ela aprende com mais rapidez, ela interessa pelo mal e nunca pelo bem. É uma força do mundo espiritual, da lei, que leva as pessoas a fazer o mal. Mas ele diz assim, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O pecado, ele veio para enfraquecer o homem. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância, para dar força e poder. Ele diz, eis aí que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião, todo poder do inimigo, sem nenhum dano vos causar. Esse poder que está em nós é pelo sangue do Cordeiro. Por isso é necessário o homem para fazer o bem, o homem para perdoar, o homem para deixar o passado, para deixar a mente pequena e crescer e avançar e alcançar o nível que Deus nos chamou para viver. O homem precisa de Jesus, precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro e receber a graça. Essa graça faz com que nós, ao querer fazer o bem, nós fazemos o bem e rejeitamos o mal. É a graça que nos dá poder, que nos favorece para andar na verdade e não desviar, atentando para as coisas ruins. Mas essa graça nos faz fazer. A graça nos leva a perdoar. Eu não consigo perdoar. Você não consegue. Nenhum homem consegue perdoar por si mesmo. Mas, se ele abre o coração e busca em Deus, pelo sangue, pela palavra, pelo Espírito de Deus que habita em nós, nós podemos perdoar. É algo que todo cristão tem que estar atento. É a arma mais poderosa que existe para o maligno te amarrar, te prender, atar suas mãos para que você não receba as bênçãos. As bênçãos caem e você fica com a mão atada. Você não pode receber. É falta de perdão. É magoar o coração. Você percebe que ele usa coisas tão pequenas, mas uma palavrinha, uma maneira de falar, ou falar um pouco mais alto. Eu vejo pessoas que às vezes magoam, eu oro muito a Deus, porque eu tenho uma facilidade que às vezes leva a pessoa a magoar. A maneira de eu falar. E olha que eu oro, que eu luto por isso tremendamente. Todo dia eu oro por isso. E tem que vencer. Por quê? Porque às vezes eu falo muito brusco, eu não sou muito polida, na verdade. Então eu tenho que conseguir, como a doutora Luciene, que mansidão, que maneira linda de falar. Que bens como eu admiro.
Mas eu falo meio brusco e meio alto, e às vezes eu mesmo falo, ai Senhor, me perdoa. Porque eu não falo para ofender, eu não falo por mal, mas é a maneira de falar. Então, muitas vezes o inimigo usa seta contra as pessoas para prender. E eu fui a causadora da seta, entendeu? Então, eu sempre vigio meu coração, vigio minha... Ai, quando eu sinto, nossa, eu não precisava falar daquele jeito. Eu falei de uma maneira, talvez entendeu errado. Amém? Então, você procura algum ponto, talvez entre marido e mulher, alguma palavrinha, alguma atitude que magoa. Que às vezes o outro não fala nada, mas fica magoado. Aí, quando a pessoa magoa e não se empenha por perdoar, sabendo que a obra de mágoa e ressentimento é uma obra maligna, ela fica aprisionada nas finanças, aprisionada no crescimento espiritual, na oração, as orações são interrompidas, e ela fica à mercê do inimigo. Por isso, sempre que você perceber que o inimigo usou uma palavra de alguém, eu tenho costume, quando às vezes eu percebo aquela palavra que me afetou, eu falo, eu perdoo em nome de Jesus, eu perdoo, eu posso perdoar. Que eu sei que ele não falou, mas muitas vezes, entre marido e mulher, mesmo orando, não sai. Sabe o que nós temos que fazer? Com irmãos, com pessoas que você mais ama, é que acontece isso. Você tem que chegar aí e falar, olha, aquela palavra me magoou. Vamos orar? Entendeu? Você tem que liberar a palavra, falar mesmo. Porque o quanto você fica quieta, calada, é o quanto o inimigo te amarra. Aí todas as suas orações são interrompidas, todo o trabalho que Deus estava usando é interrompido, tudo aquilo, os projetos que você tem, que Deus faz, interrompe. Por isso nós temos que agir no poder do Espírito. Temos que agir com sabedoria, sabendo que toda seta do inimigo, ela se dissolve quando nós agimos contra o projeto dele. Diz para o teu irmão, pega o telefone, liga. Ai, aquela palavra me machucou. Ah, aquilo me... Entendeu? Marido e mulher. Ó, você me tratou assim, eu fiquei triste. Por quê? Marido e mulher, quando alguém, um magoou com o outro, tem outra área que é muito grave ser afetada e que não pode ser afetada. Relacionamento sexual. Quando existe alguma mágoa ou ressentimento, que a pessoa não se abriu, não confessou, não falou, não arrancou o diabo dali, então o relacionamento sexual fica difícil ou impedido. Nem acontece. Por quê? Porque o inimigo arma projetos. Porque a Bíblia diz outra palavra. Quando nós não estamos em paz com o marido, ou marido com a mulher, os cônjuges estão bem, as nossas orações são interrompidas. Então o inimigo arma laços em cima de laços para agir impedindo a nossa oração. Porque quando você não ora, as forças ocultas, as potestades do ar, os principados, eles ficam soltos e você não tem a proteção para que eles não venham te atacar. A oração é um muro de proteção impedindo o inimigo lançar setas. É como nós colocamos na bateria lá aquela proteção para o som não irradiar muito, não é assim? Quando eu tenho aqui uma porta de vidro. Esse vidro impede. A oração é a mesma coisa. Nós temos que orar
Então, todos que deixam de orar, falam, não estou orando, essa semana orei, com certeza o inimigo já lançou setas invisíveis para interromper as tuas bênçãos no trabalho, na finança. E isso é importante. Setas invisíveis. Então, nós temos que ter sabedoria e usar armas que Deus nos deu, que é a arma da oração, para impedir o inimigo de agir contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra o nosso casamento. Porque ele tem estratégia, ele fala, ele seduz, ele provoca desejo e prazer. Muitas vezes, por que casais se separam? Permanecem com mágoa e ressentimento, o relacionamento sexual cortado, e o diabo começa a colocar o quê? Outra pessoa, para que ele olhe e desperte. Olha, que linda. Ai, aquilo. Tá entendendo? Então, essa estratégia do inimigo é muito forte. É estratégia que age para impedir a glória e a bênção de Deus na nossa vida e nos fazer cair e ficar amarrados, atados. Vamos ver 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Cauteriza a própria consciência. Esses espíritos enganadores, ensinos de demônio, quais são eles? É tudo que é contrário, tudo que invalida a palavra, tudo que não está escrito na palavra. Ensinamentos deturpados. A Bíblia diz que toda essa palavra é fiel e verdadeira. Ai daqueles que tiram um ponto dessa palavra. Ela é fiel. E ai daqueles que elimina leis, ai daqueles que elimina palavra e invalidando essa palavra que Deus nos deu. Então, o engano de Satanás é nos convencer que aquilo, os projetos dele, que são verdades e que a palavra não é verdade. Ah, não. Vamos ver aí. Atos, as doutrinas religiosas não têm autoridade sobre demônios, pois estão sujeitas a ele. As doutrinas religiosas, não estou dizendo bíblicas. Muitas igrejas têm doutrinas que são religiosas, são deles, são de homens, não são da palavra. Então, elas não têm, as pessoas vão orar e não conseguem expulsar os demônios. Por quê? Porque as suas doutrinas estão ligadas ao maligno. Atos 19, de 13 a 16. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor sobre processos e espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, aqueles que andam na presença de Deus e com a palavra no coração, esse tem autoridade e poder. O nome de Paulo não é nada,
O nome de pastor não é nada. O nome de Jesus tem poder. Mas aquele que vive, porque esses filhos de sacerdotes que estavam lá, porque eram filhos de sacerdote, diz: eu vos expulso no nome de Paulo, de Jesus que Paulo prega. Paulo eu conheço, porque Paulo era chamado por Deus. E Jesus é o próprio Filho de Deus. Mas você quem é? Então nós temos que saber que o sangue de Jesus lava o nosso pecado e nos transporta para o reino espiritual. Estamos no reino de Deus. E nesse reino onde nós vivemos, existem principados e potestades no ar que tentam lançar setas malignas para as pessoas. Amém? Por isso, é importante nós conhecermos essa verdade de Deus. Gálatas 1, de 8 a 9. Esse evangelho, ele não pode ser mudado, nem modificado. E hoje, nós estamos presenciando doutrinas malignas. O que é doutrina de demônios? Doutrina de demônios são aqueles que pregam, tirando, modificando a palavra. Tem pastores que pregam, dizendo que a lei hoje que não creem na lei. Dizendo que que essa graça é o suficiente e pecado não impede nós da salvação. Outros pregam, cada um prega diferente. Nós temos que andar segundo a palavra. Por isso, amados, eu exorto a vocês a não ficar ouvindo pastores, não ficar ouvindo pregações, porque o inimigo, no tempo que nós vivemos, está tentando enganar, está tentando roubar a nossa fé, para que nós possamos ser confundidos. Por isso, muitos perdem a salvação, porque se deixam levar por esses espíritos malignos, se deixam levar por pregadores. Normalmente, quando o diabo usa um pregador, é tudo bonitinho. Ele fala tudo o que você quer ouvir. Porque muitas vezes seu pastor vai falar coisas que você não quer ouvir. Por quê? Porque aquelas que você não quer ouvir, que vão te ajudar a vencer. E tudo que você quer ouvir bonitinho, não vai te ajudar em nada. Amém? Vamos ler aí. Versículo 8 e 9. Olha, vou começar no 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, que quer dizer excomungado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E é esse tempo que nós estamos vivendo. Olha, ele fala assim: porventura, procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Isso aí é importante. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que o inimigo tem trazido tantas interpretações, tantos pastores que parece ser do bem, mas eles vêm pelo mal, por demônios. Quando Jesus foi tentado pelos demônios, os demônios não tentou Jesus na palavra deles, mas sim na palavra de Deus.
Por isso, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus na face da terra. E nós temos que realmente saber que essa palavra, que é fiel e verdadeira, andar por ela, viver por ela. E apenas receber o que ela diz. Por isso, se você não conhece a Bíblia, você pode ver que as pessoas que não conhecem a Bíblia, eles são enganados facilmente, porque não lê Bíblia. Então vem qualquer pastor, porque ele diz que nos últimos tempos, muitos anticristo vão aparecer. E é esse tempo que nós estamos vivendo, onde os anticristo, levados por ensino de demônios, vêm anunciando um evangelho totalmente contrário àquele que Deus nos deu pelos profetas. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos, te damos graças, porque a tua palavra é viva, é vida em nosso coração. E a tua palavra é que nos traz clareza, entendimento, conhecimento dessa verdade, para subjugarmos o reino espiritual maligno e não nos deixar ser levados pelo engano de Satanás. Por isso, guarda a mente, guarda o nosso coração, guarda cada vida que está nos ouvindo, Senhor. Cada pessoa que recebe esse evangelho no coração possa estar sendo coberto com o sangue do Cordeiro. E todo engano, toda mentira, todo o evangelho distorcido cai por terra agora das suas mentes, em nome de Jesus. Todo mal possa desfazer, desaparecer no poder do nome de Jesus. Nós andamos na tua presença, guiados, lavados pelo sangue, e o maligno não nos toca. Por isso eu declaro o teu povo liberto para ler, meditar na palavra, aprender mais, conhecer essa verdade com interesse de coração. Em nome de Jesus. Amém.